Conversa de bastidor, com Bernardo Melo Franco. E aí, Bernardo? Boa tarde, Sardenberg. Boa tarde, Cássia. Boa tarde, ouvintes da CBN. Boa tarde, Bernardo. Começaram ontem os debates da Rede Band em várias capitais estaduais. E aí no Rio de Janeiro, o favorito, segundo as pesquisas de opinião, o ex-prefeito Eduardo Paes, não apareceu do debate. Bernardo. Pois é, Sardenberg, essa eleição do Rio de Janeiro é uma eleição curiosa, né? Porque foram 5 ex-governadores presos nos últimos anos, um 6º governador que foi cassado antes de completar o mandato, Wilson Witzel, e mesmo assim está cheio de gente querendo governar o Rio de Janeiro. Né? Pode parecer que não é um emprego exatamente muito de boas promessas pela frente, mas está cheio de gente nessa fila. A eleição começou agora de verdade, começou a pegar fogo, de fato, no domingo, com o debate da TV Bandeirantes. Debate, Sardenberg e Cássia, que foi marcado por uma ausência. A ausência do líder nas pesquisas, que é o ex-prefeito do Rio, Eduardo Paes, candidato do PSD, que lidera com folga na maioria das pesquisas. O Eduardo Paes fez uma conta que está sendo cada vez mais comum entre candidatos no Brasil, que é a seguinte: se o sujeito está lá na frente na pesquisa, ele não aparece no debate, achando que com isso vai se poupar, não vai entrar na mira dos ataques, enfim, não vai ser lembrado. Não foi bem isso que aconteceu. Na prática, o Eduardo Paes virou uma espécie de um saco de pancadas de todos os adversários, todos os candidatos, mas é evidente que sem a presença dele ali, os adversários não conseguiram produzir aqueles cortes de vídeos, né, com ação e reação, com a provocação, com, enfim, um insulto, xingamento que também, infelizmente, muitos debates têm corrido para isso nesses últimos tempos. Ele foi chamado, o Eduardo Paes, de fujão por alguns dos adversários. Ele teve seu patrimônio, sua evolução patrimonial questionada pelo candidato Antony Garotinho. Foi acusado de não gostar de servidor público pelo candidato William Siri. Foi acusado de agredir psicologicamente mulheres pelo candidato Douglas Ruas. Enfim, ele, mesmo ausente, foi o principal assunto do debate de domingo. Só que ontem, Sardenberg e Cássia, uma nova notícia mexeu com a eleição do Rio, que foi a decisão de um juiz do Rio de Janeiro, um juiz da Vara de Fazenda Pública, de declarar inelegível o candidato do Republicanos, o candidato Antony Garotinho. Essa decisão é feita com base na lei da ficha limpa, né, com base numa inelegibilidade lá atrás de uma ação de improbidade administrativa que remonta, vejam só, a fatos dos anos de 2005 e 2006. Portanto, caso de 20 anos atrás, de 2 décadas atrás, e o juiz Ricardo Ciffer, da 4ª Vara de Fazenda Pública da capital, declarou a inelegibilidade do ex-governador. Por que isso é importante na eleição do Rio? Porque a presença do Garotinho, que hoje aparece em 2º lugar nas pesquisas, era possivelmente o que garantiria no retrato de hoje a realização de um 2º turno no Rio. Explico. O Eduardo Paes, na última quest, apareceu lá na frente, com 38% das intenções de voto. Depois o Garotinho, com 10%. Douglas Ruas, do PL, candidato bolsonarista, também com 10%. Tirando o Garotinho do páreo, a eleição fica entre Eduardo Paes e Douglas Ruas. E aí tudo indica uma antecipação de 2º turno, né, a resolução logo no dia 4 de outubro. Portanto, não só diz respeito ao candidato Antony Garotinho, essa decisão, mas também à própria dinâmica da eleição no Rio de Janeiro. A defesa do Garotinho recorreu ao Tribunal de Justiça do Rio, promete recorrer também à Justiça Eleitoral, com o argumento de que essa ação de improbidade, né, que, como eu disse, tem origem lá atrás, em 2005, ela já teria transitado em julgado em 2018. E, portanto, a inelegibilidade de 8 anos teria acabado justamente agora, em julho de 2026. O juiz Ciffer entendeu diferente, disse que ainda tinha recursos em aberto nos tribunais superiores, por isso o Garotinho continuaria inelegível. Mais uma vez,
aparentemente a gente está caminhando para uma decisão, para uma eleição que vai ser decidida não só na urna, mas também nos tribunais. Né? É curioso até, se a gente puxar pela memória, o mesmo garotinho foi declarado inelegível pela mesma ação 8 anos atrás, na eleição de 2018. Agora, no Brasil, não existe pena de inelegibilidade perpétua. Né? Em alguns países tem isso, a Argentina, por exemplo, a Cristina Kirchner foi declarada inelegível até o fim da vida. Mas no Brasil isso não existe, a lei fixa o prazo de 8 anos e, portanto, a discussão que os tribunais vão ter que fazer agora é a partir de quanto começa essa contagem e até quando que o Antônio Garotinho ficaria submetido a essa perda de direitos políticos. Portanto, cenas dos próximos capítulos que vão mexer com a eleição para governador do Rio de Janeiro. E quem que vai bater o martelo em relação à situação do Garotinho agora? A Justiça Eleitoral? Pois é, Cássia, essa é uma outra questão interessante, porque a decisão é de um juiz de vara de fazenda pública. E a defesa do Garotinho entrou com recurso no Tribunal de Justiça do Rio, Justiça Comum. Mas, em casos eleitorais, vale sempre a decisão da Justiça Eleitoral. Então, por mais que essa questão esteja sendo discutida aqui no Rio de Janeiro, provavelmente esses recursos vão chegar ao TRE, Tribunal Regional Eleitoral do Rio, e, posteriormente, ao Tribunal Superior Eleitoral em Brasília. Então, o cenário mais provável é que o Garotinho comece a fazer campanha no dia 16, como todos os outros candidatos, e vá concorrendo sub judice, ou seja, amparado numa liminar ou afastado por uma liminar, e o eleitor precisando esperar até talvez o final da campanha para saber se esse eventual voto nele vai valer ou não. E é até possível que a decisão saia só depois da eleição? Pois é, Sardenberg, que é mais um problema, né? Mais uma confusão que a gente tem visto em eleições brasileiras. Né? Muitas vezes o sujeito consegue concorrer, ele consegue o registro da candidatura, mas lá na frente, depois da eleição, a Justiça Eleitoral vai entender que aquele diploma não vale, né? Que aqueles votos foram invalidados. E aí, isso implica todo um recálculo dos votos, inclusive para ver, nesse caso, se vai haver segundo turno ou não na eleição do Rio. Então, é uma confusão jurídica muito grande. A campanha ainda nem começou formalmente e já tem essa névoa aí da indecisão ou da decisão da Justiça Eleitoral pairando sobre um dos principais candidatos a governo do Rio. Né? A gente vinha no passado de uma situação em que os candidatos eram eleitos, tomavam posse e depois tinham problemas na Justiça. Agora os problemas na Justiça estão antecedendo a eleição e possivelmente acabam determinando quem vai e quem não vai ser candidato, quem vai e quem não vai ter o nome na urna no dia 4 de outubro. Claro que essa é uma decisão, essa é uma questão importante a gente saber, né? Se ele vai ter ou não o seu registro de candidatura deferido. Se o registro não for deferido, aí nesse caso, por mais que ele recorra, o nome dele pode não estar na urna e o Partido Republicano vai ter um prazo também, de acordo com a lei eleitoral, para apresentar um novo candidato. Mas, de novo, vamos ter que aguardar as próximas semanas, os próximos dias, para saber no que dá mais essa novela na política do Rio de Janeiro. Sardenberg e Cássia. Bernardo Melo Franco, muitíssimo obrigado, Bernardo. Até quinta-feira. Obrigado, até. Um abraço, boa tarde para vocês e para os ouvintes. Até mais.